Ô, gente, olha a questão 228 da Unesp. Ela vai falar aí que uma equipe de cientistas franceses obteve imagens em infravermelho da saída de rolhas e consequente escape de dióxido de carbono, né, CO2, em garrafas de champanhe que haviam sido mantidas por 24 horas a diferentes temperaturas. As figuras 1 e 2 mostram duas sequências de fotografias tiradas em intervalos de tempo iguais, tá? Usando as garrafas idênticas e tal. Então, olha só, galera. Então, não sei se dá para você perceber aí que aqui houve a saída da rolha, né, na figura 1 a 18 graus Celsius. E embaixo também. Só que dá para você perceber que a quantidade de CO2 liberada aqui embaixo, gente, ela está menor. Não é verdade? Olha só na comparação com a de cima, de 4. Por quê? Porque a temperatura está menor. Não é? Ó, isso aqui foi feito a 4 graus Celsius. Vamos ver o que ele vai falar, ó. As figuras permitem observar diferenças no espocar de uma champanhe, né? Saída lá da rolha com os gases. A 18 graus Celsius, logo no início, observa-se que o volume de CO2 disperso na nuvem gasosa, não detectável na faixa da luz visível, mas sim do infravermelho, é muito maior do que na temperatura de 4 graus Celsius. Numa festa de fim de ano, os estudantes utilizaram os dados desse experimento para mostrar a lei que diz. Ô, gente, bom, então, o que está acontecendo aí? A gente tirou a tampa, quando você tira a tampinha da champanhe, rola aí um processo isovolumétrico. Por quê? Porque o volume da champanhe, ele é o mesmo, ele é constante, certo? E a hora que você tira a rolha, deixa eu dar uma comentada aqui com você, ó. A hora que a gente tira essa rolha, então, o que a gente tem que pensar na isovolumétrica? Cortei o volume P sobre T, certo, gente? Quando a temperatura é maior, que é o caso do 18 graus Celsius, certo? Logicamente a pressão é maior, a pressão interna do CO2. Isso faz com que ele escape mais intensamente, né? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Então, maior temperatura, maior pressão interna de CO2, maior volume de CO2 liberado. Certo, gente? Tranquilo? Isso aí dá pra gente perceber nitidamente aí nesse exercício. Na letra A ele fala o seguinte, ó. O volume ocupado por uma amostra de gás sob pressão e temperaturas constantes é diretamente proporcional ao número de moléculas. Não, gente, é por causa disso que saiu mais CO2? Tá falando temperatura constante, uma temperatura é 4, outra é 18, então não tem nada a ver o que ele falou nessa letrinha, né, galera? Tá? Volume ocupado por uma amostra de gás com pressão e temperatura constante é diretamente proporcional ao número de moléculas, tá? A gente vai ver que nas mesmas condições de pressão, volume e temperatura, mais para frente, a gente vai ter lá que o número de moléculas, né, vai ser diretamente proporcional, tudo. Porém, aqui isso não vai explicar a situação nossa, que é uma situação de diferença de temperatura, tá? Olha a letra B. A pressão de uma quantidade fixa de um gás em respeito de volume constante, que é o caso da champanhe, é diretamente proporcional à temperatura? Aí sim, é o que nós acabamos de falar, não é, gente? Olha só, volume constante, então ficou P sobre T, não é? Aumentou a temperatura, aumentou, cortou. Olha só, P e T diretamente proporcional. Perfeito. Resposta, letrinha B, no exercício 228 da Unesp, galera.